A paz do Senhor, meus irmãos, daquele mesmo jeito, com marca d'água do Filmora, com barulho de ventilador, sem edição. Mas vamos lá, começar a lição de número 8. Parece que quando nós vamos entrando no livro de João, parece que vai aumentando o nosso relacionamento com Deus. E muito que diz aqui nesses textos que a gente vai entrar é justamente sobre relacionamento. Então, nós vamos falar sobre o lava-pés, sobre a instrução aos discípulos, depois 2 textos específicos de relacionamento, e a gente finaliza a segunda aula sobre o Evangelho de João. Finalizando essa segunda aula, nós chegamos já no capítulo 17. Depois a gente tem mais uma aula, graças a Deus, e essa aula, em o nome de Jesus, estaremos juntos presencialmente, permitindo o Senhor, se Ele não voltar. Mas vamos lá, página 111. Na página 111, nós temos que o quarto evangelho relata a lavagem dos pés dos discípulos por Jesus. Pega aí e marca o segundo parágrafo da página 111. Esse ato se reveste de significado muito mais profundo que um simples gesto de humildade. Em João 13, do verso 1 ao 3, encontramos o contexto dessa narração. Diante da sua iminente partida para o Pai e do pleno reconhecimento do seu poder divino, quis Jesus, nos derradeiros instantes, demonstrar o seu amor. Assim amou os seus até o fim. Aleluia! E a simbologia do lava-pés é que, ao passarmos pelo mundo, ficamos inevitavelmente contaminados. Agora, o crente que já foi lavado com a regeneração necessita lavar-se frequentemente, isto é, necessita banhar-se na água da palavra de Deus, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Isso está no verso 26 do capítulo 5 do livro da Epístola Paulina aos Efésios. Não é suficiente conhecermos a verdade na Bíblia, mas sim retê-la dentro do nosso coração. Página 112, canetinha de novo na mão. A verdade mais preciosa da lição dada por Jesus, aqui neste milagre do lava-pés, é que ele pretendeu ensinar aos seus discípulos a necessidade da purificação espiritual, para com ele compartilharem uma comunhão eterna. Ele pretendeu também ensinar-lhes a humildade que nasce do amor, que tem prazer em servir. O servo de Jesus, ele tem estas características. Ele gosta de servir e ele tem amor e ele é humilde. Temos falado, temos repetido, e aqui na lição, no Evangelho de João, a gente tem muito relacionamento, e esse relacionamento traz humildade, essa humildade produzida pelo amor, e esse amor que gera gratidão dentro de mim faz com que eu seja servo, que eu ame servir. Bom, também no livro de João nós temos o episódio aqui da pessoa de Judas, falando da sua dificuldade. No coração de Judas tudo já estava preparado, e ele se retirou para as trevas, e ali ele foi banido para a esfera da luz. Nós temos que estar muito atentos, porque às vezes nós andamos com Jesus, vemos milagres de Jesus, e de repente nos encontramos sozinhos em trevas, por falta de uma vigilância, por falta de uma proposta do mundo. Então, que nós possamos rejeitar as propostas e viver dentro do propósito do Senhor. No texto de número 2, nós temos que ele instrui os discípulos, e agora nós já estamos chegando aqui no capítulo 13 e no versículo 14. No capítulo 13 já começa o lava-pés, depois nós temos a lição de humildade, o traidor Judas indicado. Agora o novo mandamento já está aqui no verso 31 em diante do capítulo de número 13.
Na página 112, no final aí do parágrafo, diz a cruz e a glorificação. A glorificação do Filho do Homem seria não somente para o presente, mas também para o futuro, após o cumprimento da sua missão. Este era o propósito da cruz, a glorificação. Jesus nunca fez nada por fazer. Tudo sempre teve propósito. E isso nos ensina que nós devemos ter propósito naquilo que nós fazemos para o Senhor. Tudo tem que ter uma motivação, tudo tem que ter um porquê. E vamos para a página 113, onde diz que glorificar é magnificar, louvar, exaltar, dar uma posição de honra. Seu sentido principal é descrever a revelação do caráter e da presença de Deus na pessoa e na obra de Cristo. Olha o que diz o verso 3 de Hebreus capítulo 1. O qual, Jesus, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aleluia. Aqui em João 13:35 nós temos um texto maravilhoso. Nisso todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aqui nós vemos propósito, aqui nós vemos objetivo, aqui nós vemos relacionamento. Aqui, irmãos, nós temos essência de evangelho. Nós temos a singularidade do amor. Jesus chama os seus de filhinhos, revelando-lhes a sua partida. Ele passa a ensinar sobre o amor e diz que se quiser conhecer quem é cristão, vamos ajustar aqui o texto sem modificar nada o seu sentido, porque a nossa Bíblia nunca vai precisar de atualização. Podemos ter, claro, várias versões, podemos ter várias considerações, mas que nunca venha nada mudar a essência do texto sagrado. Moradas no céu, muitas moradas. Temos a ideia de que há um lugar no céu reservado para a Igreja de Cristo. Jesus mesmo foi preparar-nos lugar de onde Ele voltará para receber-nos e onde reinaremos com Ele para sempre. Jesus insiste na sua comunhão com o Pai. Irmãos, olha aqui, nessa comunhão, marca texto na mão, ela se fundamenta nas suas palavras, bem como nas suas obras. E ele promete que se permanecermos na sua palavra, faremos as mesmas obras que ele fez ou ainda maiores. Um outro ensinamento: e tudo quanto pedirdes em meu nome, o que quer dizer que temos de pedir sempre o que é do seu agrado. Só assim o Pai será glorificado no Filho. Aqui nós temos duas lições, E tudo quanto pedirdes em meu nome. Então, quando vamos fazer petições, essas petições agora direcionadas ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ela tem que honrar, E ela tem que honrar essa petição, ela tem que honrar o nome de Deus. A promessa do Consolador. Estou no final, no último parágrafo da página 113. A seguir vem a promessa de outro Consolador. Este outro Consolador ficaria com os discípulos para sempre. Jesus refere-se a este, o Espírito Santo, de outro Consolador. Espírito da verdade e Espírito Santo. Marca isso aí, Quais são os nomes que o próprio Jesus dá para o Consolador? Espírito da verdade e Espírito Santo, e também Consolador. E qual é a missão? Nós temos aqui na página 114 uma tríplice missão, Vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, vos guiará em toda a verdade e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então nós entendemos aqui, por esses três propósitos, que ele nos ajuda quando estudamos, que ele nos ajuda a passar pelos vales, ou seja, ele ajuda a gente a lembrar, ele ajuda a gente a caminhar, e ainda
traz ao nosso entendimento a revelação. Está aqui no 16:13. Vamos fazer essa leitura do verso 13, aqui do capítulo de número 16. E diz o seguinte: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Oh, aleluia! Né? Que revelação que nós temos aqui. Agora a gente continua no terceiro parágrafo da página 114, agora já aqui no verso 30, Jesus fala sobre o príncipe desse mundo. E quem que é o príncipe desse mundo? Não é Jesus, não é Deus. O príncipe deste mundo é o diabo, né? Então, Jesus em 14:30, Jesus fala sobre o príncipe deste mundo, prestes a iniciar a sua obra diabólica. Ele jamais prevalece sobre o Senhor Jesus, por isso Jesus afirmou: o inimigo nada tem em mim. O Filho de Deus estava certo da sua vitória. O diabo nada pode fazer para impedir a vitória de Cristo, que foi feita e feita perfeita, mas também hoje da mesma forma. Não mudou nada. O diabo não pode fazer nada quando nós estamos em Cristo. E se fizer, é com a permissão dele para nos provar e nunca dessa prova sairmos reprovados. Mas depois de provados e sermos aprovados, né, termos mais experiência, mais força para continuar. Texto 3 começa a falar de relacionamento. Irmão, se vocês começarem nessas páginas que se seguem, na 114 já tem algumas palavras, e na 115 algumas palavras, principalmente relacionamento, nós vamos entender que toda a nossa vida cristã é uma questão de relacionamento. O fato sempre vai estar ligado na nossa intimidade com o nosso Deus. O que é o nosso Deus para nós? Que tamanho que Ele tem para cada um de nós, né? Mas vamos lá, nosso relacionamento com Cristo e com os nossos irmãos. Então aqui está falando de relacionamento horizontal, aqui está falando de relacionamento vertical. Então nós temos aqui, né, irmãos, o que nunca a gente pode esquecer: o relacionamento horizontal, para podermos ter o nosso relacionamento vertical. Bom, precioso sermão que fala, no capítulo 15, é um precioso sermão que fala de um dos pontos para a vida cristã normal, isto é, uma vida abundante. É isso que o Senhor tem para mim, é isso que o Senhor tem para os irmãos, é uma vida abundante. E podemos dividir esse capítulo em algumas sessões. Do verso 1 ao número 8, ele fala de permanecer. Do 9 ao 17, ele fala sobre amor. E do 18 ao 27, ele fala de aborrecer. E aí, entrando dentro disso, na página 115, vamos trabalhar o permanecer. Cristo é a videira. Ele ensina que para haver fruto aceitável devemos permanecer em íntimo relacionamento com Ele. Permanecer com um íntimo relacionamento com Ele. Não é de vez em quando eu quero alguma coisa eu me relaciono com Ele, né? Não é de qualquer forma, é de maneira íntima e é de maneira constante, eu nunca posso afastar. Então, permanecer em Cristo não é opção, né? E diz o texto: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. A videira é uma árvore que é dependente, ela depende de cuidado do lavrador. Assim é Jesus, ele veio em obediência à vontade do Pai, a fim de realizar a sua obra. Nós que representamos as varas, os galhos, devemos ser partes integrantes de Cristo. Por isso ele disse: permanecei em mim. Este relacionamento é indispensável. A vara que não dá fruto é cortada, os ramos frutíferos são podados,
não para mal, mas para dar mais frutos ainda. Isto é o relacionamento vital. Agora, aquele a quem a vida foi comunicada passa pela experiência de união com a videira e passa ainda a dar mais fruto. Mas se alguém que está em Cristo nega a vida abundante, é porque na realidade não está em Cristo. E diz o verso 5: sem mim nada podeis fazer. Aqui no capítulo 15 nós temos a videira e os ramos. O verso 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso 6: e se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Verso 7: se permanecerdes em mim, as minhas palavras em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito, e nisso o nome de Deus vai ser glorificado. Irmãos, que relacionamento! Que relacionamento! E esta é a maior verdade que o mundo precisa de entender. Se nós não estivermos em Cristo, em nós mesmos, simples galhos, nós ficamos fora deste enxerto, e aí morremos de uma maneira muito rápida, né? A falta de permanecer nos mata de uma maneira espantosa. O amor de Cristo. Falamos sobre permanecer. A gente está trabalhando no capítulo de número 15. Agora vamos falar sobre o amor. A segunda sessão fala: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. E de novo usa a palavra permanecei no meu amor. O amor de Jesus para com seus discípulos tem a mesma dimensão do amor de Deus para com Jesus. A dimensão do amor de Jesus para comigo e com meus irmãos é igual a do pai para com o filho. Irmãos, não dá para entender isso. Não dá. É muito amor. Seu amor está revelado através da entrega da sua vida por aqueles que ele chamou de amigo. E no verso 10 diz, aqui no capítulo de número 15, registra a condição para sermos objetos do amor de Cristo. Vamos ler, irmãos, porque isso aqui é muito sério, né? Vamos ler. Não dá para não ler esse texto aqui. Verso 10, capítulo 15, que é esse texto, no verso de número 10. Vamos ler o 9. Como o Pai me amou, também vos amei, permanecei no meu amor. 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Irmãos, relacionamento requer obediência. E para mim obedecer, eu tenho que entender o que eu preciso obedecer. Por isso que nós precisamos de estar firmados na palavra. Nós temos que estar enxertados na videira. Nós temos que estar ligados, conectados com Cristo, né? E é isso que diz aqui, vou repetir, João 15:10, registra a condição para sermos objetos do amor de Deus. É se guardar os mandamentos. Mas lá no verso 12 vai falar de qual mandamento. Irmão Romeu, mas não vou conseguir. Os mandamentos são... quando a gente começa a estudar os mandamentos, a gente vê que aquilo ali aborda muitas áreas da nossa vida. É verdade. Mas vamos simplificar então, né? Verso 12, o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Então está aí, está simplificado. Só não é fácil, irmãos. É muito difícil. É você ter um amor para com o seu irmão da mesma forma que Jesus tem um amor para comigo. Esse amor nosso nunca vai ser perfeito. Esse amor nunca nosso vai ser tal. Por isso que nós estamos em obra, por isso que nós somos um edifício, por isso que temos que ser edificados, porque nós temos que permanecer, nós temos que obedecer, e o fruto disso tudo é o amor horizontal. Não adianta eu falar que eu tenho um relacionamento com Deus se eu não amo os meus irmãos, se eu não entendo as dificuldades dos meus irmãos, se eu não oro pelos meus irmãos.
Então isso aí é uma necessidade de quem é uma condição. É mais do que isso, é uma condição para sermos objetos do amor de Cristo, amar os nossos irmãos. No final, no último parágrafo da página 115, diz que não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então tem uma condição de novo aqui. De novo eu preciso de não somente estar enxertado, mas eu preciso ter fruto. Eu preciso frutificar, né? E esta é uma condição para que as minhas orações sejam ouvidas. Na página 116, o texto fala sobre a igreja no mundo. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós aborreceu a mim. Como parte do corpo de Cristo, somos designados a suportar o que restou dos seus sofrimentos. Não há explicação para os aborrecimentos que o mundo oferece aos seguidores de Cristo. É um ódio sem causa. Existe porque o coração natural é de inimizade contra Deus. Isso aqui fala de natureza, né? Fala de humanidade. No natural, o que temos dentro de nós é inimizade contra Deus. Por isso que nós temos que matar a velha criatura e renascer para o Senhor. Os pecadores não querem ouvir o que de real está reservado aos que negarem a Cristo. Muitas pessoas fazem coisas erradas. Muitas pessoas acreditam que existe Deus. Muitas pessoas acreditam que por existir Deus também existe o mal. Mas parece que não creem numa punição eterna. E por isso preferem rejeitar esta revelação. Vamos para o texto 4, nosso relacionamento com o Espírito Santo. Vimos em João 15, 26 e 27, Jesus volta a falar do Espírito Santo, o Consolador. Vamos lá? Página 117, canetinha. A obra do Espírito Santo seria, pois, atuar no coração do crente, segundo as profecias. Ele viria a manifestar-se profunda e poderosamente no período messiânico, edificando o povo de Deus. Os discípulos abatidos pela tristeza ante a iminente partida do Mestre, ouvem-no agora atentamente. A esta altura, só o Mestre podia conscientizá-lo das muitas e dolorosas provações que os aguardavam. Sua advertência era para que, na hora da provação, eles se lembrassem das suas palavras. Então, irmãos, o Evangelho de Cristo, ele tem que pregar a verdade. E pregando verdade, vai falar que a gente tem aflição nesse mundo. Vai falar que a gente vai passar por provação. Vai falar que a gente vai passar por dificuldade. Porque isso o Senhor também preparou os discípulos. E quantas dificuldades e que tamanho de adversidade que aqueles discípulos que andaram com Jesus tiveram. Mas a promessa, é o que vem a seguir e é lindo, é que eles não ficariam só. Viria o Consolador que teria por fundamental missão convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ainda não mudou. Eu preciso de ter uma vida com muito testemunho. Eu preciso de mostrar, estar dentro das condicionantes de Deus. Eu preciso de estar obediente à palavra. Eu preciso de amar os meus irmãos. Essas condicionantes não são negociáveis. Não dá para escolher o irmão que eu vou amar. Não dá para escolher qual parte da Bíblia que eu vou obedecer. Eu simplesmente tenho que amar e obedecer. É uma condição para mim permanecer. É uma condição para mim conseguir frutificar. Estando dentro dessa condição, eu posso, através do meu testemunho, alcançar outras vidas. Sabedores que temos de ser, mas que quem vai fazer a obra e que quem tem a missão de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, é o outro Consolador, é o Consolador, a saber, o Espírito Santo de Deus. É dele que nós temos que estar cheios, é nele que nós temos que buscar.
Nós estudamos, nós nos deleitamos no curso da tarde, nos deleitamos no estudo e na leitura da palavra. Isto é muito importante. Busca de conhecimento, busca de entendimento, busca de discernimento é muito importante. Mas o que vai fazer toda a diferença é o agir do Espírito Santo na minha vida e na vida dos meus irmãos. Aleluia! Glória a Deus. Página 118. O Espírito Santo opera por meio daqueles a quem dá dons espirituais, fazendo lembrar de tudo que tiver ouvido, aplicando assim as verdades de Deus à vida atual. Então, se na página 118, nas duas primeiras linhas, está dizendo que o Espírito Santo vai operar na minha vida e na vida dos meus irmãos, segundo a gente tiver ouvido, então nós, irmãos, por isso que eu vou falar, não temos como parar de estudar. Enquanto vida, enquanto fôlego de vida o Senhor nos der, nós precisamos nos deleitar na Tua palavra, nos deleitar dentro da Tua vontade. Amém? Os efeitos da morte e ressurreição de Cristo. No versículo 20 temos a menção dos efeitos da morte e ressurreição de Cristo sobre os discípulos. Os discípulos, por um período, ficou triste, chorou, se lamentou, né? Mas aqui depois, no verso 20, ele dá uma convicção, né? Deixa eu ler, porque eu também gostei muito desse texto, né? Eu estou no capítulo de número 16, no verso de número 20. Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Vou ler o 22. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade, eu vos digo, que se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Aqui, além de verdades maravilhosas, nós temos a maneira como que devemos orar a partir de então, que é em nome de Jesus. É no nome dele, é por ele e para ele. Uma licencinha aqui de 30 segundos. Falei que o vídeo vai ter 30 minutos, já estamos com 27. Vamos para o texto de número 5 e a gente encerra a lição de número 8. Em João 17, a oração sacerdotal de Jesus, uma oração intercessória. Nessa oração tem 7 petições expressando o amor de Cristo. Podemos observar a parte das petições e o porquê da oração, que seria a segunda parte. E aqui nós temos, eu coloquei até que o seguinte, que no número 5 há os pedidos, né? No número 6, um objetivo, e no número 7 um resultado, mas isso foi só um rascunho, né? Porque olha para vocês verem as petições. Seja ele glorificado, assim como o Pai foi nele. Pede restauração pela vida eterna. 3, segurança dos crentes quanto ao mundo e quanto ao mal. 4, santificação de cada um de nós. 5, a unidade dos irmãos. Aí no 6, para que o mundo possa crer. Por isso que eu falei que é o objetivo, né? Ele vai pedindo, para mim, esse verso 21, nessa parte aqui, para que o mundo possa crer, é justamente o objetivo. Por que a gente precisa de entender o mundo, as adversidades, nos santificar e ter unidade para os irmãos? Para que justamente outros possam vir para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como resultado, para que os crentes possam estar com Ele nos céus e contemplar a sua glória e participar dessa glória. E depois nós temos aqui que Cristo ora por si, ora pelos discípulos e ora pela igreja em todo o tempo. Entendeu? Marca aí. E o item B, né? Que entre as petições, né, embora está na parte da razão, é uma petição. Cristo ora, oração né, um pedido, um diálogo. Cristo ora por si, ora pelos discípulos e ora pela igreja. Amém? Página 120.
estamos finalizando. O verbo conhecer significa no original um conhecimento ativo, pessoal, profundo. Se refere, pois, a um conhecimento, uma sabedoria intelectual sobre Deus. 3 parágrafos abaixo, nós temos que Jesus prossegue pedindo ao Pai que os seus discípulos sejam guardados unidos, que tenham a alegria, que sejam libertos do mal e que sejam santificados na verdade. Marca esse parágrafo aí, irmãos. Tudo isso, né, que Jesus pede para o Pai. Tudo isso, no capítulo 17 nós temos esta oração sacerdotal, capítulo de número 17. Louvado seja Deus por esses versículos. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Irmãos, olha que unidade. A unidade que aqui nesse verso 17:11, Cristo está pedindo para o Pai, é a mesma unidade que tem entre Ele Filho e Ele Pai. A mesma unidade entre o nosso Deus deve haver na igreja. Quando eu estava com eles, Jesus falando, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto Judas, né? Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Crente é alegre, é divertido, é agradecido. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e por causa disso o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ê, maravilha! Ê, maravilha! E a gente encerra, né, mais esse videozinho aqui. Desculpa todas as imperfeições, todas as improvisações, né? Cristo declara aqui que ele dera aos seus discípulos a glória que ele próprio recebera do Pai. Que glória que teve Jesus neste mundo, tu em mim. E que glória temos nós os crentes, Cristo em nós. Que Cristo permaneça em nós. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é amor. E se nós estamos nele, nós temos que correr atrás, esforçar pelos mesmos atributos. Deus abençoe, meus irmãos. Que Deus possa nos ajudar, né, a colocar todo esse amor, toda essa inspiração que ele deu aqui para João, também nos nossos corações hoje. Fiquem com Deus.